A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos ao vídeo de hoje e o título é Aproveitar bem o tempo. Eu acho que o título já explicou tudo. Aproveitar bem o tempo. O nosso texto base é Hebreus capítulo 5, verso 12. O texto vai dizer o seguinte: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Vamos analisar as 3 verdades bíblicas que constam nesse versículo? A primeira verdade bíblica é esta: porque devendo já ser mestres pelo tempo. Ou seja, está levando em consideração o tempo que passou. O tempo chegou, o tempo passou, o tempo tem se alargado, de maneira que às vezes as pessoas não aproveitam bem o tempo para conhecer a palavra de Deus, a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada. E o Senhor está dizendo que Ele leva em consideração o tempo. E que a essa altura, e depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres. Outra tradução diz exatamente assim: depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres. Outra tradução vai dizer: a esta altura, vocês já deveriam estar ensinando as outras pessoas. Então, o tempo, ele deve funcionar de maneira que nos leve a um lugar de autoridade, a um lugar de conhecimento, a um lugar de propriedade, a um lugar que nos capacita, nos instrumentaliza a gente a ensinar. É a primeira verdade, que o Senhor ele leva em consideração o tempo. E o tempo é para nos fazer mestres. E a segunda verdade nesse versículo é que tem certas pessoas que não aproveitaram bem o tempo. A respeito delas, no mesmo versículo está escrito: ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Quer dizer, vocês ainda precisam que eu volte no assunto, que eu torne a ensinar, que eu volte, que eu repita o assunto e que eu fique ensinando ainda a mesma coisa. Está falando sobre voltar. Outras traduções dizem que eu lhes ensine novamente. Outras traduções dizem: vocês precisam que a gente ensine novamente. Está falando de pessoas que não avançaram, de pessoas que estão ainda nos rudimentos da palavra de Deus. Outras traduções dizem os princípios básicos, primeiras lições, conceitos básicos, princípios elementares. Quer dizer, vocês ainda estão nos primeiros rudimentos? Vocês ainda estão no básico? E a terceira afirmação bíblica é: e vos haveis feitos tais, e vocês são tais pessoas que necessitam de leite e não de sólido mantimento. Está dizendo que as pessoas elas não conseguem, um alimento sólido, não conseguem se alimentar, elas ainda precisam de leite. É a comparação, de um bebê em relação a uma pessoa adulta. Um bebê ele se alimenta de leite. Mas uma pessoa adulta não. Uma pessoa adulta, ela não consegue viver somente de leite. Ela precisa de um alimento sólido. Então quer dizer que o tempo passou de tal forma que vocês nem estão prontos a receber a plenitude da palavra que eu tenho para a vida de vocês. Vocês não conseguem ainda ouvir a palavra de Deus na sua plenitude, porque vocês ainda são participantes do leite. Outra tradução ousa ainda dizer assim: ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Mostra uma incapacidade de receber o alimento na sua plenitude, mas ainda é os primeiros passos, ainda é uma fase muito inicial. Ou seja, irmãos, voltamos a olhar o versículo. Nós aprendemos 3 verdades. A primeira, que o tempo deveria ser a nosso favor, para nos levar a um lugar de mestre, nos levar a um lugar de autoridade, propriedade. A segunda verdade
é que tem pessoas que estão voltando, que estão sempre, no básico. Passa ano, vai ano e após ano, e ainda estão nos primeiros rudimentos. Ainda estão precisando da repetição das coisas mais básicas. E a terceira verdade é que não conseguem ainda se alimentar de um alimento sólido. Então, irmãos, que a gente possa aprender com essa palavra, que ela venha falar no nosso coração, venha transformar a nossa vida e que a gente venha fazer principalmente melhor uso do tempo, para que o Senhor possa nos encontrar num lugar de autoridade e de propriedade. Que esse vídeo possa transformar completamente a sua vida em nome de Jesus, que você venha rever a maneira com que você tem administrado o seu tempo. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, mas principalmente compartilhe com alguém, envie esse vídeo para alguém em nome de Jesus. Seja transformado em nome de Jesus.